talk today about some expressions. So the first expression is I saw my mom off, for example. So the expression is to see someone off. Então, o verbo to see é o verbo ver, né? Off é uma coisa que está fora, né? Tá, né? Desconectado, alguma coisa nesse sentido, né? O off. Então, eu vou ver alguém para fora? Às vezes não faz muito sentido, né? Por isso que a gente fala, isso é uma expressão, tá? Por quê? Porque a gente precisa ver o que está querendo exatamente dizer isso, tá? E essa é uma expressão muito comum em inglês. Então, to see é o verbo ver, que pode ser usado no presente, no passado, no futuro, né? To see alguém off, tá? Nesse caso, a gente tem um exemplo, to see, see or I saw my mom off. Nesse caso, só a gente tem passado, né? O que quer dizer essa expressão? To be with someone up until their point of departure. É estar com alguém até o ponto de partida. E aqui a gente vai ter alguns exemplos mais elaborados, mas inclusive em casa. Quando você recebe alguém em casa e a gente fala assim, a pessoa diz tchau e tal, e você diz, eu vou te acompanhar até a porta. Essa ideia de eu vou te acompanhar até a porta, a gente vai usar essa expressão. I will see you off. I will see you off. Quer dizer, eu vou te ver partir, eu vou ver você sair. Então, eu vou te acompanhar, né? Eu vou te acompanhar até o teu ponto de partida, né? Então, estar com alguém até, você vai acompanhar a pessoa até o ponto em que ela vai, daí você fica. Essa é a ideia. Então, muito comum é essa ideia, que a gente usa muito e vem muito em filme isso. I'll see you off. Então, a pessoa diz, ok, I'll see you off. Eu vou te acompanhar até a porta. Às vezes as pessoas falam assim também. I am going, but okay, I will see myself off. Eu mesmo vou. Você não precisa vir comigo. I'll see myself off. Eu mesmo vou me levar para fora. Eu mesmo vou me acompanhar. Não precisa me acompanhar. I'll see myself off. Another example. My mom came to visit me for a week. Came, passado, estou contando a história, né? Minha mãe veio me visitar por uma semana. When it is time to go back home, então, quando foi a hora dela voltar para casa, when it was time to go back home, I took her to the airport. Eu levei ela, I took her to the airport and saw her off. Então, aqui posso dizer o quê? E me despedi dela. I saw her off. Eu fui até onde eu podia ir. Porque a partir dali, só quem vai viajar, né? Então, eu fui até ali e me despedi dela. Então, nós podemos traduzir essa ideia de see someone off, a ideia de me despedir de alguém. Eu vou até lá onde eu posso e vou me despedir de alguém. Ou aqui, né? Eu poderia usar assim, eu acompanhei ela até o ponto, né? Até o ponto de partida dela. Então, eu levei ela para o aeroporto e eu não larguei ela ali no aeroporto. Eu fui com ela eu acompanhei ela até a saída dela. Então, a gente tem opções diferentes de tradução para essa expressão. Another example. They came to the station to see him off. Eles vieram à estação para se despedir dele, ou para, né, acompanhar ele até o ponto de partida. Eles acompanharam ele até a estação para se despedir deles. Essa é a ideia. They came to the station to see him off. She saw her son off at the train station. Então, ela se despediu do filho na estação de trem. Então, esse see her son off quer dizer que ela acompanhou ele até lá e aí ele foi. Ok?
Let's repeat. My mom came to visit me for a week. When it was time to go back home, I took her to the airport and saw her off. They came to the station to see him off. She saw her son off at the train station. E ao exemplo que eu dei antes, né? Que você vai acompanhar alguém até a porta, você diz, I'll see you off. Ok, next. I was floored. A palavra floor significa chão, assoalho, piso, né? Então, eu fui assoalhado? Eu fui... Não faz sentido, né? Não, né? Não foi. Mas a ideia, I was floored, é de to be incredibly surprised or confused. Tá? Eu acho que em português a gente teria alguma coisa tipo assim, eu fiquei sem chão, né? Para a gente achar algo parecido com isso, né? I was floored. Seria mais ou menos como a gente, a coisa me pegou tão de surpresa que eu fiquei sem chão. Quando a gente usa esse eu fiquei sem chão, a gente quer dizer que a gente fica meio paralisado, a gente não consegue tomar uma, né? A gente demora um pouquinho para processar o que está acontecendo. E é mais ou menos a ideia do I was floored. So, when we found out we won a new computer, we were floored. Então, quando nós descobrimos que tínhamos ganhado um computador, nós ficamos surpresos, nós ficamos chocados, nós ficamos... naquela coisa, really? We got a computer? We won a computer? Oh, really? Ok, a gente fica assim, pasmo, né? Essa é a ideia. We were floored. I didn't know what to say. I was completely floored. Então, imagine uma situação que acontece que você chega naquilo e você ficou chocado com aquilo. Então, depois você está contando para alguém e você vai dizer, I didn't know what to say. Eu não sabia o que dizer. Por que eu não sabia o que dizer? I was completely floored. Eu estava totalmente surpreso, totalmente chocado, totalmente pasmo com a situação. Tá? Então, I was completely floored. I was completely floored by Rob's declaration of love. Eu fiquei completamente chocada, pasma, surpresa, confusa, né, com a declaração de amor do Rob. Que pode ter sido para a pessoa, ou que ela pode ter visto o Robert se declarar para uma outra pessoa, né? Então, I was completely floored by Rob's declaration of love. Fiquei pasma, fiquei chocada, fiquei surpresa, fiquei sem chão, né? Ok? Let's repeat. I was floored. When we found out we won a new computer, we were floored. I didn't know what to say. I was completely floored. I was completely floored by Rob's declaration of love. All right. Bom, até aqui tudo fácil, né? To see you off, me despedir. I was floored. And I found myself.
This is not so difficult to understand because we have some similar expression in Portuguese. Se eu traduzir literalmente, seria eu me encontrei. Então, found é o verbo encontrar, né? Find, found é o passado, né? Então, aqui no caso, passado. Veja que nós temos o sujeito I, eu, e o objeto myself. Por que nós temos isso? Porque eu fiz a ação de encontrar a mim mesmo. Então, nós vamos ter aqui sempre, depois do I found myself. Se fosse ele, seria he found himself. Ele se encontrou. Tá? She found herself. They found themselves. Então, a ideia dessa expressão é to unexpectedly or unintentionally begin to do something. Duas palavrinhas bem bonitas, né? Unexpectedly. He unexpectedly arrived. Inesperadamente. Unexpectedly. E a outra é unintentionally. It was not my intention, so I did it unintentionally, né? Sem intenção. Tá? Então, a ideia do I found myself é começar a fazer algo involuntariamente. Sabe? Quando você está fazendo uma coisa, você nem prestou atenção que você estava fazendo isso. Tá? Essa é a ideia. Quando você percebe, você já está fazendo essa determinada ação. Então, não foi uma ação que você pensou, agora eu vou fazer isso. Não. Quando você vê, você já está fazendo. E é isso que a gente usa em português, né? A gente usaria, ao invés de eu me encontrei, que é o que está dizendo aqui, a gente dizer assim, eu me peguei fazendo isso. Ou eu me vi, quando eu me vi, eu estava fazendo determinada ação. Então, essa é a ideia do I found myself. Você está desligado, distraído com alguma coisa, e quando você percebe, você começou a fazer alguma ação. Por exemplo, the music was so good. I found myself tapping my feet to the beat. The music was so good. A música estava muito boa. I found myself tapping. Tapping, this is tapping. Esse movimento com o pé, pode ser com a mão também. Quando você, alguém faz uma coisa legal, você bate na cabeça. Very good. This is tapping. Ou tap on somebody's back. Tá? Dando os tapinhas nas costas de alguém. To tap. E aqui, no caso, a gente está falando sobre os pés, né? Quem nunca fez isso, né? Tem uma música e, de repente, a gente... a música tá boa. Eu vou bater o meu pé. Vou bater... Não, a gente, né? A música tá boa, e de repente você tá, né? Batendo o pé no ritmo da música, ou tá, né? Shaking your body, tá? Né? Ou tá cantando a música. Então, a ideia é essa. Você está distraído ouvindo a música e quando você percebe, você está fazendo alguma coisa. Então, essa é a ideia aqui. Tapping my feet to the beat. Beat é a batida, né? Então, aqui nós estamos falando de que batida? A batida da música. Por isso, eu posso traduzir esse beat como ritmo. Né? Então, a música era tão boa que me vi batendo os pés no ritmo. Né? Ou eu poderia dizer assim, a música estava tão boa que eu me peguei lá dançando. Ou me peguei batendo o pé no ritmo da música. I found myself laughing. Eu me peguei rindo. A coisa está lá, está pensando em alguma coisa, e é uma coisa bacana, é uma coisa legal. E quando você percebe, você está rindo, né? Está sorrindo. Então, eu me peguei rindo. I found myself laughing. Se eu estivesse contando uma história, então, eu estivesse falando que ela se pegou rindo, eu diria, she found herself laughing. I found myself jobless.
homeless. Então, eu me vi desempregado e sem teto. Sabe quando a vida da gente dá 1000 voltas e, de repente, quando você para e você olha ao redor assim, gente, estou sem emprego, sem, né? Uma coisa que mudou muito e repentinamente. E aí a gente... And then I found myself jobless and homeless. Então, eu me vi, então, desempregado e sem teto. Então, esse sufixo que a gente usa aqui, o less, né? Então, quer dizer, é o menos. Sabe quando a gente fala more or less? More or less, mais ou menos. Então, o less tem essa ideia de sem alguma coisa. Por isso que a gente tem jobless, sem emprego, desempregado, homeless, sem casa, ou sem teto, ou sem ter onde morar. Ok, let's repeat. I found myself. The music was so good. I found myself tapping my feet to the beat. I found myself laughing. E aqui é interessante a gente falar sobre a pronúncia desta palavra. Laugh. Vamos dizer assim, 80% das vezes, talvez, a gente fala que GH não é pronunciado, como na palavra night, ate, high e outras tantas. Neighbor, que o GH simplesmente não tem som nenhum, são silent letters. Mas em algumas palavras, como a palavra laughing, o GH tem som de F. Como também na palavra cough, tosse, que a gente escreve C-O-U-G-H, cough, tem som de F. Na palavra enough, suficiente, enough, o GH também tem som de F. Então, em algumas palavras, poucas, nós vamos ter o som do GH como F, que é o caso da palavra rir, to laugh. E aqui no caso, rindo, laughing. I found myself jobless, homeless. Okay, next one, pull it off. To pull, né? To pull off, parece que é para fora, alguma coisa, né? Você vai colocar alguma coisa para fora, pull it off. Nesse caso, pull it off means to succeed at achieving or winning something difficult. Ter sucesso em alcançar ou ganhar algo muito difícil. Então, se vocês estão fazendo algo que é bem difícil e no final vocês conseguem, vocês vão dizer o quê? I pulled it off. Eu consegui. Eu tive sucesso. Eu dei conta. Essa é a ideia do pull it off. Example. The class was so hard. A aula era muito difícil. Foi muito difícil. I didn't think I would pass. Eu não achei, eu não pensava, eu não achava que eu ia passar. Estava muito difícil. But I pulled it off. Mas eu consegui. I pulled it off. I succeed. Eu tive sucesso. I got an A. Eu tirei um A. Claro que não está dizendo aqui que entre achar, deve ter tido muito estudo, né? Para conseguir, então, pull it off, pulled it off e get an A. Então, esse pull it off é sempre assim, eu dei conta, eu consegui, eu, né? Tive sucesso. We pulled off the deal, or we pulled the deal off. A gente pode colocar o the deal, aqui o negócio,
no meio, aqui, pulled the deal off, ou depois, tá? O que não é a mesma coisa quando eu tenho pronome. Então, quando eu tenho it, eu não posso dizer pull off it, tá? Quando é pronome, o pronome sempre tem que estar no meio, pulled it off. Agora, se for um substantivo, aí tanto faz. Aí eu tanto posso dizer, we pulled the deal off, or we pulled off the deal. Doesn't matter, ok? Aqui nós temos assim, fechamos o negócio, mas a ideia é o quê? Nós tivemos sucesso com o negócio, né? Nós conseguimos o negócio. Foi difícil, mas aí por isso que cabe bem a ideia de fechar o negócio, porque quando você fecha um negócio, significa que você teve sucesso, que você conseguiu, passou por todos os problemas, né, e divergências que tem antes de fechar um bom negócio, né? Mas no final você conseguiu. Essa é a ideia, né? We pulled off the deal. Nós tivemos sucesso, nós conseguimos fechar o negócio. Do you think I could pull it off? Aí eu posso perguntar, né? Tá difícil a situação, o que que você acha? Você acha que eu vou conseguir? Você acha que eu vou ter sucesso? Você acha que tá difícil? Você acha que eu tenho condições de ser bem-sucedida nessa situação? Então, do you think I could pull it off? Você acha que eu conseguiria? Ou você acha que eu teria sucesso? Né? Na situação que temos aí, você acha que eu dou conta? Do you think I could pull it off? Okay, let's repeat. Pull it off. E a pronúncia desse off é com F mesmo, né? Não é aquele que eu discuto com vocês frequentemente, que é com F só, e que a pronúncia é of, com V, of, e esse aqui realmente é off. The class was so hard. I didn't think I would pass. But I pulled it off. Pulled it off. Pulled it off. I got an A. I got an A. We pulled off the deal. We pulled off the deal. Do you think I could put it off? Do you think I could put it off? I'm drawing a blank. Eu estou desenhando um branco. Essa é a ideia. I'm drawing. A palavra draw tem vários sentidos, como todas as palavras em português, né? Em inglês tem muitos sentidos. Então, to draw pode ser desenhar, to draw pode ser atrair algo, to draw também pode ser extrair, principalmente quando a gente está falando sobre extrair água de alguma coisa, então, to draw, quer dizer, tirar água, secar. Então, to draw tem vários significados, né? I'm drawing a blank, quer dizer, to try and fail to get an answer or remember something. É tentar e não conseguir, né? Lembrar de uma resposta ou alguma coisa. Em português a gente diz o quê? Me deu um branco, né? Me deu um branco agora, não consigo lembrar. Então, também faz sentido, né? Dar um branco, deu um branco, dar um branco. Então, a gente não pode reclamar do drawing a blank, que a gente também usa umas expressões muito esquisitas, tá? Mas a ideia de dar um branco é essa, né? Quando que dá um branco na gente? Quando a gente sabe a resposta, a gente sabe o que a gente quer, mas essa informação não vem. Então, a gente deu um branco, ok? I'm trying to remember his name, but I'm drawing a blank.
Então, estou tentando lembrar o nome dele, mas não consigo. Me deu um branco. Me deu um branco, não consigo lembrar o nome dele. So, I'm trying to remember his name, but I'm drawing a blank. Isso acontece muito comigo quando eu estou dando aula, né? Essa coisa de, às vezes com palavras em português, às vezes com palavras em inglês, a palavra está aqui e I am just drawing a blank because I just can't remember the word. He asked me for my phone number and I drew a blank. Então, drew é o passado do verbo draw. Draw, drew, drawn. I just couldn't remember it. Então, ele pediu o número do meu telefone e simplesmente não conseguia lembrar, né? E acontece. Principalmente quando está sob pressão, né? Quando a gente está pressionado, assim, um jogo de perguntas e respostas. Ou na prova. Você estuda, chega na prova, você sabe que estudou aquilo ali, mas you drew a blank. Simplesmente dá um branco. Let's repeat. I'm drawing a blank. I'm trying to remember his name, but I'm drawing a blank. He asked me for my phone number, and I drew a blank. Lembra que esse E é silent, então é drew a blank. I just couldn't remember it. Take a stab at it. Essa palavra stab, não sei se vocês já viram, ela é bastante usada, mas normalmente não em conversas mais básicas. Então, são em algumas situações específicas. A palavra to stab, o verbo to stab, é apunhalar, esfaquear. Não é uma coisa muito interessante, né? Então, you stabbed my back. É uma outra expressão, que é você me apunhalou pelas costas. Não figurativamente falando, obviamente, quer dizer, você me traiu, você traiu a minha confiança, you stabbed my back. Você me apunhalou pelas costas. E é claro que a gente pode usar isso como, né, um crime também, né? He stabbed the person to death. Por exemplo, ele esfaqueou até a morte. Então, é uma coisa... Por isso que eu digo, ela é bem usada, mas numa área muito específica, né? To stab. Mas aqui, take a stab, dar uma facada em alguma coisa, não é bem por aí, né? To stab é fazer uma tentativa, né? Nem vamos ficar pensando aqui por que, né? Daqui a pouco, né? Não vamos conectar muito a tentativa aqui com o stab. Mas take a stab at it means to attempt to do something. Tentar fazer alguma coisa. Tá? Tipo assim, não sei se isso aí vai funcionar, but I'm going to take a stab at it. Não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar. I am going to take a stab at it. Example. I took, passado de take, né? I took a stab at helping my little sister with her math homework. Eu tentei ajudar a minha irmãzinha com o tema de matemática dela. A situação seria mais ou menos assim. A irmã mais velha sabe talvez um pouco mais de matemática do que a irmã mais nova. Então, ela vai tentar ajudar, porque não necessariamente ela tenha domínio sobre o assunto, ou mesmo talvez ela não seja nem boa em matemática. Mas a irmã está precisando, o que ela vai fazer? Ok, I'm gonna take a stab at it, vou tentar te ajudar.
não é aquela a mesma situação assim de que, sou boa em matemática, você está com dificuldade? Ok, eu vou te ajudar. Por quê? Porque eu sou boa em matemática, eu sei matemática, então eu vou te ajudar. Nesse caso, você, vou tentar te ajudar. I took a stab at helping my little sister with her math homework. I'd never tried snorkeling before, but I took a stab at it while I was in Greece. So I had, esse D aqui é de had, I had never tried, eu nunca tinha tentado, né, mergulhar com snorkel, praticar snorkeling, antes. Antes do quê? Antes dessa viagem para a Grécia. But I took a stab at it. Mas eu tentei. Talvez é certo. Vou tentar. Take a stab at it. While I was in Greece. Enquanto eu estava na Grécia. Take a stab at this easy American recipe. Esse aqui é uma frase que a gente vê bastante em site de receita. É tipo assim, ó, tenta fazer isso aqui que é bem fácil. Né? Take a stab at this easy American recipe. Let's repeat. I took a stab at helping my little sister with her math homework. I'd never tried snorkeling before, but I took a stab at it while I was in Greece. Take a stab at this easy American recipe. Something is calling my name. Alguma coisa, tarará, né, está chamando meu nome. Essa é a tradução literal. Acho que talvez até a gente use. Isso aqui está me chamando. Tem essa coisa que está me chamando, né? It's calling my name. É to be tempted by something. É como se aquela coisa está te tentando, está dizendo, ó, Mauro, vem, vem, né? Essa é a ideia. Então, ser tentado por algo. Por exemplo, that 7-layer chocolate cake is calling my name. Não está vendo, está ali numa bakery, numa padaria, tem lá um bolo de chocolate de 7 camadas. Bolo de chocolate já é bom, imagina com 7 camadas, né? Aquele bolo de chocolate de 7 camadas está chamando meu nome. Is calling my name. Quer dizer, eu vou resistir. It's calling my name. Those shoes are calling my name. Aqueles sapatos estão me chamando. Né? Estão chamando o meu nome. This pizza is calling my name. Tipo, vou ter que comer, não dá para resistir, porque a pizza está chamando meu nome. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Isso aqui é mais fácil a gente entender, né? Ela é muito parecida com o português também. Let's repeat. That 7-layer chocolate cake is calling my name. Calling my name. Those shoes are calling my name. This pizza is calling my name. Essa é muito parecida com a anterior. Tá? Something has your name written all over it. Uma coisa tem o seu nome escrito por toda ela. Tá? Imagine uma coisa que tem o nome de uma pessoa escrito all over it, por cima de tudo. O que significa isso? Something really suits someone, a perfect match. É algo que realmente combina com alguém, é uma combinação perfeita. Tipo, uma coisa, isso aqui foi feito para você. É isso que a gente fala em português. Nossa, mas essa
esse casaco, essa jaqueta foi feita para você. Quer dizer, ela fica perfeita em você, ela fica muito bem em você, né? A cor perfeita. Então, eu poderia dizer então, this jacket has your name all over it. Okay? Example. Mom, I bought you this sweater. It's your favorite color and it's so soft. It has your name written all over it. I hope you like it. Então, mãe, comprei este suéter. Comprei para você este suéter. It's your favorite color and it's so soft. Ele é a tua cor preferida e é tão macio. It has your name written all over it. É perfeito para você, tá? É do seu jeito, do jeito que você gosta. Ou eu poderia dizer assim, é a sua cara. Isso aqui é a sua cara. Ele tem o teu nome por todo ele. Espero que você goste. This job has my name written all over it. Esse trabalho é perfeito para mim. Esse trabalho tem o meu nome escrito por todo ele. Quer dizer, é perfeito para mim. Ou esse trabalho é a minha cara. É, né? Has my name all over it. A German document just came in the email. This job has Frank written all over it. He speaks fluent German. Veja que eu não preciso usar só a minha cara ou é a sua cara, né? Posso dizer o nome de alguém. Então, esse documento, imagina a situação, chegou um documento em alemão no e-mail. Você olha aquilo e de cara você sabe quem fez isso. Por quê? Porque todos os detalhes, as coisas te lembram ou faz, foi aquela pessoa. Então, has this job, né, esse documento, has Frank, tem o nome do Frank por todo ele. Principalmente porque he speaks German fluently. Ele fala inglês, alemão fluentemente, então só pode ter sido ele. Esse trabalho é com certeza do Frank. Okay? Let's repeat. Mom, I bought you this sweater. It's your favorite color. And it's so soft. It has your name written all over it. I hope you like it. This job has my name written all over it. A German document just came in the email. This job has Frank written all over it. He speaks German. He speaks fluent German. I can't help myself. Eu não posso me ajudar. I can't help myself. Lembra que o myself é quando eu não posso ajudar a quem? A mim mesmo. Eu não posso me ajudar. Mas a ideia do I can't help myself é to be unable to resist. Quer dizer, o chamado é tão forte que eu não posso me ajudar. A coisa vence, mais ou menos assim, tipo assim. Não consigo resistir, né? Não consigo evitar, não consigo resistir a isso. These cookies are so good. I just ate 5 of them. I can't help myself. Então, esses biscoitos são muito bons. Eu acabei de comer 5 deles e eu não consigo resistir. I can't help myself. Algumas vezes a gente vai ouvir aqui também com a palavra stop. I can't stop myself. Não consigo me parar. O apelo é tão grande que eu não consigo me parar. Mais ou menos essa é a ideia. I can't help myself from falling in love with you. Não posso evitar de me apaixonar por você. Bonitinho, né? I can't help myself from falling in love with you. Sorry,
but I can't help myself from asking you this. Like, eu preciso te perguntar alguma coisa, pergunto. Sorry, but I can't help myself from asking you this. Não posso deixar de te perguntar, não consigo resistir, eu tenho que te perguntar. Eu tenho que perguntar. I can't help myself from asking you this. Let's repeat. These cookies are so good. I just ate 5 of them. Lembra do of them. I can't help myself. I can't help myself from falling in love with you. Sorry, but I can't help myself from asking you this. I'll wing it. So, to perform or to speak without having prepared what you are going to do or say. Executar ou falar sem ter preparado o que você vai dizer. Uma coisa que você faz de improviso. A palavra wing é asa. I will wing it? Tipo, vou dar asas a alguma coisa? Talvez, né? Então, I haven't prepared a speech for my friend's wedding. I think I'm just gonna wing it. Não preparei o discurso para o casamento do meu amigo. Acho que vou improvisar. I think I'm just gonna wing it. I didn't have time to prepare for the talk. So I just had to wing it. Não tive tempo de me preparar para a palestra. Talk, aqui a fala, né? A palestra. Então, tive que improvisar. So I just had to wing it. Sorry if I seem a bit disorganized. I'm totally winging it. Desculpe se pareço um pouco desorganizado. Estou improvisando totalmente. I'm totally winging it. Okay? Então, às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas como você está fazendo a coisa, está fazendo isso tanto... I'm just winging it. Só estou improvisando. Só estou fazendo. Não é nada que eu tenha planejado. I'm just winging it. Let's repeat. I haven't prepared a speech for my friend's wedding. I think I'm just gonna wing it. I didn't have time to prepare for the talk. So I just had to wing it. Sorry if I seem a bit disorganized. I'm totally winging it. Okay, and this is it. So